Boa noite, está começando agora mais um programa Jornalismo e Cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 10 de maio de 2012. Eu sou João Gabriel e aqui comigo estão os meus colegas de Jornalismo e Cidadania. Boa noite, Maurício. Boa noite, João. Boa noite, amigos da mesa, internautas. Hoje, dia 10 de maio de 2012 e praticamente um mês de programa, né, João? Pois é. Estamos aí melhorando aos poucos. Boa noite aí, Denilson. Boa noite, João. Boa noite, Maurício, Marcelo, amigos, telespectadores. Satisfação estar aqui novamente. Como todos sabem, na semana passada eu não pude comparecer. Tive um problema familiar, meu avô faleceu, né? Essa hora já deve estar lá no céu. Eu até trouxe aqui uma camisa do estado de Pernambuco, né? Então, meu avô, para quem não sabe, meu avô, para quem não sabe, nascido no estado de Pernambuco, então ele deve estar fazendo forró lá no céu. Então um abraço para ele. Seu Zé Luca, um abraço. Tá certo. Marcelo Damasceno. Boa noite, internautas. Mais uma vez aqui com vocês no chat da UTV do Jornalismo Cidadania. E claro, hoje o programa devia terminar o som do frevo pernambucano, Denilson. É com você, João. Exatamente. Tá certo, e no programa de hoje nós entrevistaremos o Paulo Moreira da Silva. Ele é formado em Gestão Ambiental e funcionário da CEMASA, que é o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André. Boa noite, Paulo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Estou à disposição para esclarecer alguns pontos a respeito do meio ambiente. Se precisar, estou à disposição. Nós aqui agradecemos a sua presença e teremos também grandes momentos do futebol brasileiro relembrados pelo ex-ponta direita do Clube de Regatas Botafogo. Vou ter que olhar aqui na minha colinha o nome. Rogério Hetmanek, é isso? É isso mesmo, João. Rogério Hetmanek, ex-ponta direita do Botafogo, Flamengo, Santos, Seleção Brasileira, que era para ser o titular da Copa do Mundo de 70, e eu explicarei o porquê que isso não aconteceu. E as notícias, principais notícias da semana agora, com os comentários do Denilson Peroso. Nossos espectadores sentiram falta dos comentários do Denilson aí. Ainda bem, né? José Serra lidera a corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. Esperado já, né, Denilson? Esperado, ontem, né? Essa pesquisa foi publicada ontem do Ibope. O Serra continua em primeiro lugar com 31 pontos. O segundo lugar está o Russomano, do PRB. E a partir do terceiro lugar tem, na verdade, uns 4 ou 5 pré-candidatos, né? Que até agora todo mundo é pré-candidato. Tá a Soninha Francini, o Chalita, o Paulinho da Força e o Netinho de Paula. Então a corrida está interessante. O Serra está em primeiro, só que o Serra também tem uma rejeição muito grande. Então é assim, tá começando a esquentar somente as eleições, não tem nada certo ainda. O Paulinho parece que até se desligou, né, da força sindical para poder dar prosseguimento na candidatura. Exatamente. Oficialmente ele é obrigado a se desligar, né? Por lei ele precisa se desligar. Só que a gente sabe que se desliga oficialmente, mas continua com o poderio. Deve ter provavelmente indicado uma pessoa próxima a ele, né? O Paulinho também está por volta de 7, 8%. É um cara que está sempre nas pesquisas. Provavelmente possa ser um vice de algum candidato um pouco mais forte, né? Paulinho, que é do PDT. Agora, essa rejeição aí do Serra, ela se deve a quê? Principalmente, no meu ver, principalmente pelo fato de ele não ter
concluído o mandato da última vez em que ele foi prefeito? João Gabriel também. Isso ficou marcado na gestão do Serra. Ele realmente assinou ele fala que era até um papelzinho, mas ele assinou um documento numa entrevista da Folha com o Gilberto de Mestar. Isso pegou muito mal. Só que assim, toda pessoa que é muito conhecida, automaticamente a tendência é que ela tenha uma grande rejeição também. Isso também aconteceu com a Marta Suplicy. Então assim, ele é muito conhecido, já foi candidato várias vezes, e é uma coisa até meio que natural essa rejeição. Agora resta saber até que ponto ela vai, principalmente no segundo turno. Tá certo. E agora vamos ao Democratas. Para evitar extinção da legenda DEM, o partido aposta em especialistas internacionais. Jim Heath e Lee Brenner, especialistas em estratégias de mídias sociais. O DEM corre o risco mesmo de sofrer com a extinção aí? Ah, sério. Principalmente depois que o Kassab, né, criou a legenda dele, o PSD. Realmente o DEM diminuiu muito a sua bancada. Só que eu acho que não precisava ter recorrido a técnicos de outros países. Tem muita gente competente aqui no Brasil que poderia fazer isso, mas a gente respeita. O DEM vai ter que correr atrás mesmo, que é um partido que está em extinção. Eu não esperava que em tão pouco tempo o DEM perdesse tanto poder. Até poucos anos atrás era o PFL, né? Exatamente. E era um partido até que bastante expressão, né? O DEM sempre foi um partido ligado à direita, né? Extrema direita, em muitos casos, que era o antigo PFL, o Partido da Frente Liberal. O que acontece? Ele mudou de nome, passou para DEM, e ele também ficou marcado devido àquele problema que houve com o José Roberto Arruda, que era o antigo governador do Distrito Federal. Aquele chavão, aquele mensalão do DEM acabou marcando, ele ficou registrado, então o DEM perdeu muita força. Mas assim, o problema maior do DEM foi a saída do Kassab. O Kassab levou muita gente para o PSD, e realmente hoje o DEM no Brasil, ele tem o neto do ACM, não é isso? Na Bahia, aquele José Agripino Maia, no Nordeste também, e o Rodrigo Maia e o pai dele no Rio de Janeiro. Não tem mais liderança. Então é um partido que se enfraqueceu muito. Tá certo. E agora falando sobre extrema-direita, né, saindo um pouco até da política nacional, o que vocês acharam no caso do Hollande, né, que é o novo presidente da França, derrotando o tão famoso Sarkozy? Olha, assim, não chegou a surpreender totalmente. Depois a gente poderia até ouvir a opinião também do João Gabriel e dos amigos do chat, né, Marcelo? Não surpreendeu muito porque realmente a Europa está vivendo um momento de crise, né? Não só a França, Portugal, Espanha, mas o que muito preocupou Maurício Sabará e João Gabriel foi o crescimento da extrema-direita. Viu, Marcelo Simões? A extrema-direita teve muitos votos na França. Isso é perigoso. Como nós havíamos conversado antes de começar o programa, Maurício, a extrema-direita começou assim antes do nazismo na Alemanha, não é mesmo? Exatamente. Eu acho que a França é um país que vive uma tensão social crescente, já visto que uma parcela da população culpa os imigrantes pela falta de empregos. E os imigrantes, por sua vez, e os filhos de imigrantes também vivem as suas mazelas desde muito antes da crise econômica. Então a gente corre o risco de ver aí um país com sérios conflitos aí que podem ultrapassar o limite do diálogo ideológico, como não é raro de acontecer na França, aí carros queimados e choques com a polícia em bairros de periferia. Atentados também. Bom, o atentado já tem um componente religioso no meio, né? De fanatismo religioso, mas é realmente uma tensão social crescente aí, não só na França, como em vários lugares da Europa. Há muitas cidades da Europa que já estão se acostumando a ver nos seus guetos conflitos da polícia contra a população local, com depredação de patrimônio, com ruas interditadas. Inclusive, me parece, utilização de carros blindados aí, conflitos em bairros de periferia. Sim. Complicado mesmo o negócio. Alckmin promete mais 126 quilômetros de metrô em São Paulo até 2018. Será? Tomara.
Tomara. Você sabe. É a obrigação do governo estadual, né? Da mesma forma, em relação aos ônibus, ao metrô, né? A condução em si, realmente é algo que faz parte do governo, né? É isso aí. Tem mais algumas informações aí, Marcelo? O nosso bate-papo aqui tá rolando legal. Quem sabe tem alguém no chat aí mandando alguma pergunta já, fazendo algum comentário. Tem aqui a Paula, Denilson, ela fala exatamente essa questão da política internacional que vocês levantaram aqui agora, em relação à eleição do novo presidente da França. Ela ressalta aquele ponto. A Europa é tido como um velho continente, são países bem estabelecidos, e o João falou dessa questão dos carros blindados na rua, conflito, pessoal queimando carros, que a gente tem até um pouco aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, recentemente. Ela levanta o seguinte ponto. Mexer no direito adquirido do francês ou de qualquer outro país desenvolvido da Europa é uma questão complicada para qualquer governo. Você pega aquela questão no final da década de 70 para o início da década de 80, a famosa Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, que ela mexeu na economia, teve a questão do desemprego, teve toda aquela revolução lá na Inglaterra. Porém, depois o governo dela ficou popular. Hoje você tem a questão da Grécia, que querendo sim ou não influencia em toda a União Europeia. E ela fala essa questão, não é só a questão do imigrante, mas sim o direito adquirido do francês, de ter o seu imposto revertido exatamente para você, não para outras pessoas que vêm de outros países. Esse é o ponto de vista da Paula aqui no nosso chat. Bom, é complicado, porque muitos desses países europeus, eles construíram a parte significativa da riqueza deles colonizando países na África e na América. E hoje, parte grande desses países colonizados está em ruínas. Então é natural também que nós tenhamos um grupo de pessoas que imigra para esses lugares, considerando-se herdeiros de parte dessa riqueza. Guardadas as devidas proporções, nós temos uma grande quantidade de nordestinos aqui em São Paulo e nós sabemos que o trabalho do nordestino foi significativo, foi de extrema importância para essa cidade ter o tamanho que tem hoje e ter a riqueza que tem hoje. Então há de se ter muito cuidado quando se questiona a presença de pessoas de fora do estado ou de fora do país, porque muitas vezes essas pessoas pertencem a grupos que tiveram importância decisiva na construção da riqueza do lugar. E eu acho que na Europa isso é bem verdade. Sim, até mesmo porque normalmente esses sul-americanos que vão para a Europa, eles costumam fazer um trabalho que normalmente o europeu não quer fazer. Na verdade, o dito trabalho braçal, assim, realmente tem sua importância. Se bem que agora, com esse crescimento do Brasil também, a gente está vendo muito europeu, né, vindo trabalhar, procurando novas oportunidades de trabalho no Brasil. E os próprios americanos, o próprio Obama, que um tempo atrás os Estados Unidos dificultava a entrada do brasileiro lá, hoje é o contrário, ele está facilitando porque o brasileiro está gastando muito na Europa, nos Estados Unidos, está fazendo muitas compras. É a questão do mercado, né? O mercado e a condição financeira acaba dando o tom, né, nesse debate, né? Aquela história, né? Os últimos serão os primeiros. Exatamente. Bom, e Demóstenes decide não recorrer ao STF por mais tempo para a defesa. Esse querido Demóstenes, o nosso querido Marcelo Simões tanto admirava, e eu também. Demóstenes, que era o paladino da justiça, né? Acabou aí se vendo enrolado nessa questão do Cachoeira, realmente decepcionou muita gente e agora provavelmente vai ser cassado. Tudo leva a que ele vai ser cassado, a pressão da imprensa é muito grande, a tendência é que ocorra isso mesmo, e assim, vamos aguardar os desdobramentos dessa CPI do Cachoeira, que vai vir muita novidade por aí, viu, de todos os lados, tanto da oposição como da situação. Acho que tem uma pergunta no chat, né, Marcelo? Não uma pergunta, Maurício, mas sim uma colocação, exatamente essa questão do Demóstenes, ou como está sendo geralmente chamado, popularmente chamado hoje nas redes sociais, o Austin, né, porque ele deixou o DEM. Temos casos semelhantes no Senado. O Senado, geralmente no Conselho de Ética, onde o voto é aberto, todos os membros do Conselho votam a favor da cassação, um ou outro acaba se abstendo da votação ou vota contra. Porém, no plenário,
a votação é diferente, o voto é secreto. E com o voto secreto, com todos os senadores que já foram indicados para cassação no plenário, foram quase todos absolvidos, com exceção de um, o próprio José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal, que já foi citado aqui, foi o único senador até hoje cassado. Outros renunciaram, igual o próprio ACM, na época até no mesmo escândalo do José Roberto Arruda, o Jarder Barbalho, outros, e assim vai ter a sequência. Agora é esperar a consciência do Senado para ver se eles vão votar favorável à cassação ou simplesmente vão fazer uso do voto secreto e vão manter o Demóstenes mais uma vez no Senado. Levando em consideração que o mandato dele não termina agora em 2014. O mandato dele vai até 2018. Nossa. Esse é o Brasil, né? Bom, e como todos sabem, a imprensa tradicional brasileira, né, aquela que segue padrões já criados muito antes do advento da internet, ela costuma dar muita ênfase a assuntos que são de extrema importância, que podem mudar a sua vida, mudar o rumo da humanidade. E um desses assuntos importantíssimos que foi muito abordado pela mídia brasileira nessa semana é que vazaram algumas fotos da Carolina Dickmann. Foram parar na internet e ela vai processar o Google. Não processa não, Carolina, as fotos estão tão bonitas. Dizem, né, quem viu que as fotos estão, né, muito bonitas. Ah, dizem, né? Dizem, eu não vi. Assim, ela pode processar você. Dizem que ela tá com tudo em cima, né, depois, inclusive, de ter filhos e tal, mas o que é bonito é pra se ver, não é verdade? É verdade. E o que é engraçado é que a internet realmente é isso, né? A internet tira toda a privacidade da pessoa, né? Quem diria que a Carolina Dickmann estaria na internet para todos nós vermos, né, Marcelo Damasceno? Exatamente, Sabará. Ela tá, fotos íntimas que ela mesma fez no seu apartamento. Muitos elogiaram a decoração, outros elogiaram muito mais o corpo da própria Carolina. E ela estava simplesmente nesse vasto mundo da internet. Uma vez que você está lá, dificilmente você sai. A internet é praticamente um mundo sem fim. Você vai estar com 40, 60 anos, vai jogar seu nome provavelmente no Google ou em outra ferramenta de busca e você vai encontrar aquele vídeo, aquela matéria, aquela foto exatamente que você não gosta. O nosso amigo Maurício Sabará vai ter eternizado os vídeos dele, as matérias sobre o futebol. O Denilson, os comentários, as suas pitadas sobre a política brasileira. O João, toda a sua seriedade frente ao nosso jornalismo de cidadania. Então, já estamos no mundo, no vasto mundo da internet, um mundo sem fim. Agora, basta saber se de fato as fotos da Carolina vão sair mesmo, não só do Google, mas sim da internet. Que o Google é apenas uma ferramenta de busca. E para finalizar esse assunto seríssimo que nós estamos tratando aqui, o detalhe é que hoje as relações entre as pessoas elas são tão carentes de contato, né? As pessoas passam mais tempo conversando com amigos no MSN do que pessoalmente, né? Então até os casais aí estão recorrendo à tecnologia para ter sua intimidade, né? Ela tirou fotos íntimas e não é a primeira celebridade que tira fotos pro namorado, pro marido. Então quer dizer, será que tem uma parede no quarto assim, dividindo a cama, cada um conversa com o outro pro computador? Olha, toma uma foto minha aí, eu vou te mandar pro teu filho. O tempo vai ficar assim, né? Pois é, e agora... E agora é o que? A virada cultural que a gente vai falar, é isso? O Maurício foi pra virada, né, Maurício? Exatamente, estive na virada cultural tanto no sábado como no domingo. No sábado, o primeiro show que eu vi foi um Deep Purple cover, Shopping Light, Deep Purple, uma banda dos anos 70 que eu gosto bastante. Depois, quando eu ficava só no rock, fui assistir uma rodinha de samba, né? Assisti depois uma peça de teatro, não tem muito a ver com virada cultural, que era de uma amiga da minha noiva. E no dia seguinte, encerrando com chave de ouro, o grande show do Titãs. Qual peça de teatro você viu? O nome da peça é muito engraçado. Ninguém aprende a ser palhaço, seu bosta.
Esse é o nome da peça. O meu susto foi quando você deu essa risadinha, eu pensei, caramba, só falta ele não lembrar o nome da Não, peça e eu lembro, ter sim. colocado ele numa saia justa. Não, lembrei sim, João. Muito boa por ser uma peça. Parabéns à amiga da Estela e a todos que fizeram parte dessa grande apresentação. Agora, posso fazer um comentário? Na verdade, vou dar uma cornetada na virada cultural. Posso, João À Gabriel? vontade, Lógico. Normalmente eu costumo frequentar a virada cultural, viu, Marcelo Simões? Normalmente eu frequento, eu costumo, eu acho um baita do evento muito legal. Só que esse ano, não sei por qual motivo, não houve nenhum palco, nenhum lugar da virada que tocasse música popular brasileira, mais especificamente forró pé de serra. Até mesmo porque esse é o ano do centenário do Luiz Gonzaga, na verdade, grande artista da música popular brasileira. Então tinha artista da Argentina, da Europa, da Espanha, palco de todos os estilos musicais. E infelizmente não se sabe o porquê. O nosso prefeito Kassab, o nosso secretário de Cultura, o Charles Calil, esqueceu do forró universitário. Então, minha cornetada, minha reclamação, eu boicotei a virada desse ano porque não tinha forró universitário, forró pé de serra. Ah, você boicotou a virada porque não tinha forró. Vera desculpa pra mim. Eu não fui porque eu fui numa festa sábado à noite, domingo eu tava descansando. Mas, felizmente, eu iria no show do Dexter na Praça da República, não acordei a tempo, o show estava marcado para as 10 horas da manhã, mas fica aqui a minha admiração pelo rapper Dexter, que tem um trabalho social muito importante, se não me engano, no presídio Adriano Marrei, em Guarulhos, é o projeto Como Vai Seu Mundo. Então, para você, espectador aí do Jornalismo e Cidadania, vale a pena você dar uma procuradinha na internet e ler um pouco sobre o projeto. Marcelo, tem comentários aí no chat? No chat tem aqui na página nossa, na página de Jornalismo e Cidadania no Facebook. A Patrícia, ela comenta exatamente a virada cultural. Ela se foi um evento que ela também tem críticas a fazer, principalmente pela parte gastronômica, que ficou ali no elevado Costa Silva, o popular Minhocão, onde ela queria experimentar a famosa galinhada de ela não citou aqui o nome do mestre da culinária paulistana, porém ela não conseguiu. Esse prato foi servido apenas para os primeiras 500 pessoas que chegaram lá e conseguiram pegar a senha e experimentar a famosa galinhada. Essa é a crítica da Patrícia. Por final eu tentei experimentar essa comida do Minhocão e estava muito mal organizado, uma multidão muito grande lá, enfim. Infelizmente não pude degustar essa comida. Pô, mas 500 pessoas, né? Vemos e... Não é fácil, não. Antes de fazer o nosso comentário sobre futebol e entrar na entrevista do nosso ambientalista, vamos só fazer um comentário aqui, ó. O jornal Folha de Vila Prudente, na semana passada, publicou uma reportagem sobre o nosso jornal. Agradecemos a editora, a Kátia Leite, o pessoal da Folha da Vila Prudente. Jornalismo e Cidadania estreia com interatividade. Esse jornal circula com 60 mil exemplares toda sexta-feira. Então, um abraço para o pessoal da Folha da Vila Prudente e nosso programa repercutindo na internet. Beleza, então agora, né? O nosso momento esportivo. Desculpa, posso fazer mais um último comentário? A Priscila Dutra aqui está online com a gente de Recife. Está mandando um abraço para o pessoal do programa. Priscila Dutra, um abraço para você também e valeu pela audiência. Certo, Recife, algum comentário aí, Marcelo? João, já que a gente vai abrir o nosso momento esportivo, nada melhor do que começar com um comentário do chat. Roberto Camargo, de São Paulo, ele comenta: a virada cultural foi boa, ainda mais porque parte dela estava no Morumbi, onde o Santos venceu o Guarani por 3-0. Esse é o comentário do Roberto. E até fala o seguinte, né, Marcelo Damasceno? Semana passada foi feita uma aposta, né, que se o Guarani fosse campeão, eu teria que perder 10 ou 15 quilos, 10 quilos em 15 dias, né? Não que eu não queira perder esses 10 ou 15 quilos, mas infelizmente essa aposta, Marcelo... Eu acredito, João, ele não está feliz por não perder os 10 quilos em 15 dias, mas sim por manter os 10 quilos e os outros que virão ainda, né? Imagina. Pratica algum esporte, você tá bem sedentário. Ultimamente sim, né, João? E como você, em épocas passadas, eu pratiquei também Kung Fu, artes marciais, né?
infelizmente, no momento, a minha prática é somente andar a pé para o meu trabalho. É isso aí. E o futebol, hein? Final do Campeonato Paulista. Tem que respeitar o Guarani. Não, tem que respeitar, né? Como qualquer outro time que estivesse disputando a final, João. Mas, como eu comentei, né? Eu acho que se acontecesse uma zebra hoje, pelo visto, parece que o Santos estava ganhando de 8-0, não sei se é possível ver o resultado final, já deve ter acabado, né? Só se o Neymar talvez não jogasse essa final contra o Guarani, né? Mas, pelo placar de 3-0, me desculpe. Acabou o Campeonato Paulista. Eu tô falando que acabou. Não tem negócio de respeitar. Isso é impossível o Guarani ganhar do Santos. Não dá. Podemos falar que decretar o fim do Campeonato Paulista hoje, mas podemos decretar agora o fim da partida Santos e Bolívar na Vila Belmiro. Santos 8, Bolívar 0. Isso deixa claro, o time do Bolívar é bom em altitude. No litoral não deu muito certo. Tivemos gols do Neymar, do Ganso, do Borges, que desencantou, o Allan Kardec, e do Elano, que está voltando à boa forma e pretende chegar à seleção. O que você acha disso, Maurício? O Elano é um jogador que nas partidas que ele teve na seleção brasileira, principalmente na Copa do Mundo de 2010, foi um dos poucos que se salvaram, Marcelo. Se bem que eu acho que teve recentemente um jogo que ele perdeu até pênalti na seleção. Você se lembra, João? Não foi aquele jogo, né? Todo mundo chutou na rua. Pois é, não sei qual era a intenção dele, né? Veio um e-mail da NASA reclamando, tinha muita bola na estação espacial lá. Para finalizar, Corinthians e Vasco. Isso uma previsão? Quem você acha que tem mais chances? Acho que o Corinthians está ligeiramente com uma vantagem. Mas o primeiro jogo é lá em São Januário. Sabemos que é um caldeirão jogar no Rio, né? Com a torcida do Vasco. Não sei, eu acho que o Corinthians tem chance, mas o Vasco é um adversário que tem que ser respeitado mesmo. Quem diga que a principal dificuldade de jogar em São Januário não é nem o estádio em si, é o caminho para se chegar no estádio, com um monte de favelas e parece que uma falta de segurança visível. Mas assim, ainda melhor pro Corinthians enfrentar o Vasco. Antes o Vasco do que ir pra Argentina. Enfrentar aqueles times enjoados lá, catimbeiro. O Corinthians tem se dado bem contra o Vasco, né, nas últimas partidas. Eu acho que o Corinthians se deu bem, viu? Foi uma boa. Foi melhor pro Corinthians o Vasco do que os hermanos. E se o Corinthians passar pelo Vasco, pode até pegar o Santos na semifinal da Libertadores. Clássico paulista. É isso. Veremos o que vai acontecer nos próximos capítulos. E hoje temos um vídeo, né, do Maurício Sabará com o Rogério Hetmanek. Por sinal, ele não fala apenas de futebol. Tanto que essa parte que eu separei do vídeo é justamente sobre meio ambiente, que vocês vão ver agora. Bom, como eu disse no bloco anterior, né, Rogério Hetmanek, jogador de futebol, no encerrar da carreira, procurou outros caminhos, Rogério. Hoje você faz parte, né, presidente, né, da Associação Fundação Mokichi Okada. Fale um pouco do seu início para a Igreja Messiânica, né? E como funciona essa fundação. Quando parei realmente de jogar futebol, senti a necessidade de dar continuidade no meu estudo, me formei em Direito e posteriormente entrei também no campo da filosofia, né, fazendo pós-graduação, Lato Senso e depois Espírito Senso, né, me formei mestre em filosofia pela PUC aqui em São Paulo. E hoje estou à frente da Fundação Mokichi Okada, né, desenvolvendo todo tipo de atividade educacional, né, artística, todas as formas de manifestação sobre saúde, meio ambiente, agricultura natural, sem agrotóxico. Então a fundação é bem ampla, né, ela pega toda parte da atividade humana e com uma filosofia própria, né, respeitando a verdade da lei da natureza. É algo assim muito interessante, inédito até, que a gente está
não só teorizando, mas pragmatizando, né? Nós estamos realmente fazendo o trabalho e iniciamos também o curso de teologia, fizemos uma faculdade messiânica. Eu sou o diretor, né, atualmente também da faculdade, e essa faculdade ela começou com teologia, mas já está em vias de introduzir o curso de pedagogia e pós-graduação em algumas áreas da educação. Então é uma atividade que realmente a gente sente como importante, né, para a melhoria do mundo, para contribuir efetivamente, né, para tornar o mundo melhor. Por sinal, a Fundação divulga alguns shows também, né? Inclusive tem um aqui ao seu lado, né? Que vai ser o Jair Rodrigues, a família toda, né? A gente está vivendo o festival, né? E nós criamos, assim, nos 40 anos já de instituição da Fundação, nós criamos esse Festival da Canção Arte da Natureza, né? Colocando como tema, então, mais de 300 canções sobre esse tema de artistas consagrados que estão participando, né? Com a premiação também bem interessante. E convidamos para nessa apresentação das músicas selecionadas, né, intercalar com o show do Jair Rodrigues e a Luciana Mello, né, e Jair Oliveira, que são seus filhos, e até homenageá-lo, né, por ele ser o grande vencedor do festival, um ícone, né, na história dos festivais. Então, vocês também estão convidados, né, e convidamos outros que queiram realmente. Nós estamos fazendo junto com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, porque nós estamos buscando, né, maior conscientização do ser humano pela natureza, a importância da natureza. Hoje o homem pensa que ele que preserva a natureza, mas ele não percebe que é a natureza que vem preservando a vida dele há muito tempo, né? E a extinção da natureza será antes da extinção do homem, né, que depende dela. Então a gente está dando essa consciência, né, para que, e através da música, que é uma linguagem universal, a gente propagar, né, esse movimento de respeito à lei da natureza. Que bacana, Rogério. Muito obrigado pela matéria. Parabenizo pelo grande jogador que você foi e também por esse belo trabalho feito através da Fundação. Eu cumprimento com muito prazer. Muito obrigado, Rogério. Eu é que te agradeço a oportunidade, né, porque sei que você tem realmente interesse em divulgar aquilo que é importante, né, para o seu público, para a sociedade em geral. Então, tá certo. Bom, então falou o Maurício Sabará para o blog Futebol de Todos os Tempos. Obrigado e tchau. Pois é, a entrevista do Maurício Sabará com o Rogério Hetmanek. Fala um pouquinho sobre o Rogério. O Rogério Hetmanek, como eu comentei no início do programa, João, ele era a ponta direita do Botafogo, foi para a Copa do Mundo de 70, mas nos treinos acabou se machucando. Como ele estava muito entrosado com o grupo, o técnico Zagallo preferiu mantê-lo. Ele foi uma espécie de espião, junto com o famoso, na época não técnico, Carlos Alberto Parreira. Então o que acontece? Eles simplesmente estudavam os times adversários, então praticamente quando o Brasil ia jogar contra eles, já ia meio que já ganhando o jogo, já, porque todas as táticas, o estilo de jogo, tudo já era sabido. E essa fundação, no caso, Mokichi Okada, ela tem um trabalho muito interessante, é uma igreja messiânica, João, e que eles fazem justamente o trabalho assim, em relação à preservação da natureza. Algo muito bacana que vale a pena ser visto, conhecer mais o trabalho deles. Inclusive é um trabalho que tem muito a ver com o nosso entrevistado de hoje. Pois é, o nosso entrevistado de hoje, bem falado, é Paulo Moreira da Silva. Ele é formado em Gestão Ambiental e é funcionário da SEMASA, que é o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André. Boa noite, Paulo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Jornalismo e Cidadania. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite, senhores internautas. Estamos aqui para esclarecer, saber alguns pontos a respeito do meio ambiente, né? Que muitas pessoas falam do meio ambiente, mas não sabem, muitos não sabem a definição de meio ambiente, né?
como o meio ambiente, aspecto ambiental, impacto ambiental. É importante você conhecer o seu inimigo quando você, né, vai ter uma luta com ele, alguma coisa. É importante você conhecê-lo, a estratégia dele, né? Então, meio ambiente, você vai trabalhar com o meio ambiente, você tem que conhecer e saber definir o que é meio ambiente. Tá certo. Fala um pouco pra gente aí da sua trajetória atuando nesse campo. Olha, eu sou formado em gestão ambiental, sou ambientalista pelo Centro Universitário de Santo André. Atualmente Unianhanguera, né? E foi um curso muito bom, aprendi bastante, mas tem muita coisa para aprender ainda, né? Aí fiz muitos outros cursos também, né? Atualmente, há pouco tempo atrás, eu fiz um curso de implantação de viveiros e produção de mudas, feita pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas de Nazaré Paulista. Antes eu fiz um curso também de contenção de animais silvestres, feito lá em Paulínia, pelo um órgão ambiental de lá. Foi muito bom, me fugiu aqui o nome, né? É Jardim Botânico de Paulínia. Foi muito bom também. Legal. Tá certo. E há muitos projetos aí, muitas ideias interessantes para ajudar a preservar o meio ambiente, conter um pouco das agressões que a humanidade tem feito aí nos últimos tempos. Um desses projetos é o chamado Telhado Verde. Explica pra gente o que seria o Telhado Verde. Chama-se ecotelhado, né? Mas ficou mais conhecido como Telhado Verde. É um sistema de cobertura feito com gramas e plantas de pequeno porte que dá um aspecto agradável às coberturas, né, das residências, e também torna agradável, né, a temperatura interna das edificações, além de colaborar com a retirada do gás carbônico em excesso na natureza, né, no ar. Interessante, muito bom. Bom, Paulo, eu achava muito interessante quando nos supermercados havia aquela chamada sacolinha plástica, né? Algo muito bacana, mas que infelizmente acabou. Por que o término da sacola plástica e no que ela ajudou tanto nessa preservação? Olha, as sacolinhas plásticas feitas do derivado de petróleo, elas, não sei se vocês sabiam, a decomposição delas demora em média 300 anos. Não tem como a natureza recuperar isso em tão pouco, sabe, muita sacolinha e muito tempo para decompor. Então, como cada vez mais se produzia sacolinha, isso estava aumentando, os lixões já não tinha mais espaço para colocar tanto lixo, né? Porque não é só sacolinha, tem outros lixos também, resíduos sólidos, né? E é preciso dar um destino a esses materiais, né? Foi muito bom. Agora, existe no estado do Paraná, eles desenvolveram lá um plástico, chama-se oxibiodegradável, e reduz bastante o tempo de decomposição para 3 anos. De 300 anos para 3 anos. É fantástico isso, né? Então, assim, eu acho que os governantes aqui, não só São Paulo, no todo o estado brasileiro, deveriam acompanhar esse projeto também, para que a gente utilize a sacolinha. Por quê? Porque as pessoas utilizam, elas são muito importantes, a sacolinha na nossa casa, né? A gente tem aquele projeto de coleta seletiva, então nós usávamos, né, aquela sacolinha para uma sacola para resíduos orgânicos, outra sacola para papéis, papelão, plástico, né, que é a coleta seletiva. Era muito importante. Porém, quando descartava esse produto lá, esses resíduos com a sacolinha, tinha esse problema de muitos anos para decompor.
E com essa sacolinha biodegradável que está sendo feita agora, que tem aí uma durabilidade de 3 anos, né, para decompor, eu acho, né, tenho certeza que é muito melhor, né? Eu acho que seria muito viável, né, a gente criar, você aprovar em São Paulo esse projeto de sacolinha biodegradável. Eu queria fazer uma colocação para o Paulo também. Paulo, já você é um ambientalista, já, né, batalha nessa área há um bom tempo, e a gente escuta muito falar das pessoas, plante uma árvore, né, você vai ajudar o planeta, faça uma boa ação, mas o que acontece? Eu já escutei falar que alguns tipos de árvores não são indicadas para a cidade, região metropolitana. Então eu gostaria de perguntar para você, existe uma espécie específica de árvore que é melhor para a região metropolitana, para a cidade, e existe alguma árvore que não se deva plantar nas grandes cidades, por exemplo? Existe sim. Por exemplo, uma árvore boa para se plantar nas áreas urbanas, que é de médio porte, seria o hibisco, que ela não cresce muito, e as raízes vão estourando as calçadas, entendeu? E também o ipê amarelo, o ipê branco. O ipê rosa já não é bom, porque ele tem um tamanho maior, ele cresce muito, né? Então esses 2 tipos de ipê, amarelo e branco. O hibisco também é muito bom para se plantar nas áreas urbanas, porque ele não cresce muito e ao mesmo tempo ele não fica estourando as calçadas. É muito bom. E uma árvore que não deve se plantar, eu acredito, é o jequitibá. Não se deve plantar na cidade porque cresce muito, né? E arrebenta todas as calçadas. Não só o jequitibá, a samambaia também, ela também cresce bastante, né? São bonitas, né? As flores lindas, mas também não é muito bom. Pata de vaca nós temos muito lá em Santo André. E o pessoal lá vive pedindo para que a prefeitura retire aquelas plantas lá. Agora eu gostaria de dar um recado para a população, é o seguinte: as pessoas muitas vezes, quando vai pedir uma árvore para plantar, eles perguntam assim, mas cai muitas folhas, né? Como tem um jeito de uma árvore que não caia folhas? É impossível. Não tem jeito. Não tem jeito, toda árvore tem. Você tem que saber que a árvore ela dá um conforto muito bom para nós, né? Ela retira o gás carbônico em excesso no ar e devolve para nós o oxigênio limpinho, né? Por exemplo, você vai comprar um cachorro, para criar um cachorrinho, né? Você vai no pet shop lá, vai onde vende lá os cachorrinhos, vai pedir o cachorro que não faz sujeira. É impossível. Todo ser vivo tem os seus problemas fisiológicos, né? Claro. Então a gente tem que, ao comprar um cachorrinho dele, eu gosto muito de cachorro, né? Adoro cachorro, mas eu sei que eles fazem a sujeirinha dele, mas eu vou lá, faço a limpeza com muito carinho. E eu diria para você que é muito importante você adotar os animais. Tem tantos animais aí na rua, eu fico cortando o coração de ver aqueles coitados abandonados lá. As pessoas não querem porque faz sujeira. Certo. Tá certo, e parece que a gente tem participação dos nossos internautas aí no chat, não é? Chat. Isso mesmo, João. Temos participação aqui. O pessoal, questão do meio ambiente, está sendo bem debatido aqui no chat. E também na nossa página Jornalismo e Cidadania no Facebook. O Cunha Júnior quer saber, Paulo, a sacolinha plástica do supermercado não foi colocada como um vilão. Ela não foi um bode expiatório, sendo que todas as outras embalagens plásticas continuam. E ela tem o mesmo fim, que é o lixão, que é o aterro público. E uma outra colocação aqui, Paulo, é o seguinte: desenvolver o Brasil é necessário, preservar é preciso. Existe um meio termo onde o desenvolvimento do Brasil não acabe com o nosso sistema, com a nossa fauna, com a nossa flora. Existe um meio termo, um ponto onde haja esse equilíbrio: preservação ambiental e desenvolvimento do Brasil. Olha, com relação à primeira pergunta, a respeito das sacolinhas, eu tenho percebido o seguinte: foi muito bom retirar essa sacolinha do supermercado, porque, como eu falei anteriormente, 300 anos para decompor a sacolinha é muito tempo, né? A natureza não tem tempo para recuperar isso assim, tão rápido, né? Então, eu tenho percebido que muitos supermercados estão aproveitando essa situação para ganhar dinheiro. Eu tenho visto sacolinha de
15 reais, sacolinha de 20 reais, sacolinha de 8 reais, sacolinha de... Não sei, não é possível, né? Será que essas pessoas estão preocupadas com o meio ambiente ou em faturar? Né? Eu fico questionando essas coisas. Mas a sacolinha, por isso que eu falo que aquela sacolinha biodegradável que está sendo utilizada lá no Paraná, que eles desenvolveram lá, seria muito bom a gente trazer também para São Paulo e para outros estados, né? Agora, quanto à segunda pergunta, que seria o meio termo entre produzir... Você pode repetir? É um meio termo, João. O Cunha Júnior ele quer saber, existe um meio termo entre desenvolvimento e preservação ambiental, onde um não atrapalhe o outro e o desenvolvimento não acabe com a fauna e a flora brasileira. Sim, sim. Existe um meio termo, praticar o desenvolvimento sustentável, né? O que é desenvolvimento sustentável? É você produzir com responsabilidade para não prejudicar as gerações futuras, né? Aquilo que nós está nos servindo hoje, a gente não pode deixar faltar no futuro para nossos filhos, para nossos netos, nossos bisnetos e as gerações que vêm após, né? Então, existe sim, por exemplo, a reciclagem é muito importante para isso, né? Você pega, por exemplo, lá o plástico, né? Você tem um objeto de plástico na sua casa, né? Você utilizou, você não usou, não vai usar mais acabou o ciclo de vida dele. Então, bota para reciclagem, vai se derreter essa matéria aí, essa matéria-prima aí, que seria esse plástico, e vai fazer um outro produto, né? Isso é praticar o desenvolvimento sustentável. Isso é um meio termo, isso é muito bom. Você deixa de jogar isso lá na natureza e que vai demorar tanto tempo para decompor. Bom, Paulo, todos nós sabemos a importância da natureza, na nossa vida, a importância e a força da natureza, e incluímos também a água, né? O que podemos entender como o uso racional da água em nossas vidas? Olha, isso é muito sério isso aí, viu? Por exemplo, as águas superficiais e subterrâneas, ela tende a ficar escassa, não é a água que a água vai acabar, entendeu? Mas é a água tratada, potável, para as pessoas utilizar, né? Então, nós ao lavar o nosso carro, seria importante você fazer isso com balde, porque tem pessoas que vai lavar o carro e fica lá, molha o carro com a mangueira, solta a mangueira no chão e a mangueira fica lá aberta, e ele lá passando um pano, depois pega a mangueira. Então você vai lá, abre a mangueira, joga água no carro, vai lá, fecha a mangueira, fecha a torneira, né? Lava, passa sabão no carro, depois você vai lá novamente, abre a torneira, joga água no carro e lava, depois vai lá e fecha novamente, né? Porque se você ficar ali 10 minutos, 5 minutos com aquela mangueira aberta, você perdeu ali 100, 200 litros de água, né? Então é bom a gente racionalizar para que esse recurso não nos falte, né? Que corre o risco de faltar mesmo se nós não tivermos cuidado, né? Já está escassa a água potável, né? Legal. Fazer mais uma colocação para o ambientalista, para o Paulo. Muito se fala sobre aquecimento global, não é verdade, Paulo? É verdade, é uma preocupação mundial, é complicado. E todas as vezes que nós andamos com nossos veículos, né, os motores, né, monóxido de carbono jogado na atmosfera, infelizmente nossa cidade não é servida de uma rede de transporte, né, coletivo boa, infelizmente, que acaba estimulando as pessoas a andarem mais de carro, esse tipo de coisa. De uma forma geral, o que cada um de nós pode fazer para diminuir esse aquecimento global e, de uma forma geral, o que a gente pode fazer para viver numa sociedade melhor, mais viável com relação a esse aquecimento global? Qual a nossa contribuição? O que a gente pode falar para o pessoal que está em casa para que a gente possa viver num mundo ecologicamente viável? Olha, Denilson, fazer o que eu fiz hoje. Eu moro na cidade de Santo André. Eu poderia ter vindo de carro até aqui, né? Eu venho de Santo André de ônibus, trem e metrô. Eu gastei
50 minutos de Santo André até aqui. Peguei ônibus, trem e metrô. Se você vier de carro de Santo André até aqui, você vai gastar, eu acredito que umas 2 horas para chegar até aqui. Ou mais, dependendo do horário que você vier para cá. Né? Você vai gastar tempo, você vai ficar irritado e você vai contribuir com o aquecimento global. Né? Desculpa. Então, nós temos que ter a consciência de poluir. É impossível a gente não poluir. Isso é impossível. Mas poluir cada vez menos. Né? Porque cada atitude que a gente faz, a gente polui, não tem jeito. Né? Eu tinha meu professor, Arthur Toledo, dizia assim: a poluição começou no mundo quando começou o primeiro ser humano. Arthur Toledo, grande amigo meu lá da faculdade Uniar, falava isso. Quando surgiu o ser humano, ali começou a degradação ambiental. Legal. Porque o ser humano, até fazer as suas necessidades fisiológicas, ele já está poluindo. Legal. Só fazer um comentário aqui, Paula. 2 pessoas que estão aqui no Facebook, a Paula e a Cláudia, são as 2 irmãs lá da Vila Formosa, estão assistindo o nosso programa. Um abraço para as 2. Então, parabenizando o Paulo pelo trabalho também. E tem uma pergunta aqui, Marcelo Simões, posso fazer, que o Felipe Araújo, lá de João Pessoa, está perguntando aqui, ó. Em um país com tanta desigualdade social, tem como pensar em sustentabilidade com tantas pessoas passando fome, Paulo? Pergunta complexa. Um abraço para o Felipe. Viu? E aí, Paulo? Olha, a desigualdade, ela existe desde que também surgiu o ser humano, né? E aí as pessoas foram criando necessidades, né? Trabalhando para obter alguma coisa para o seu sustento. Umas foram se dando bem e outras não, porque não dá para todo mundo ser rico. Né? Infelizmente, existe o rico e existe o pobre, isso é histórico, isso vem desde os primórdios aí. Né? Mas dá para que todo mundo viva bem. Não dá para ser rico, mas o problema da desigualdade social é a má distribuição de renda. Né? Se os governos começar a ter essa visão que distribuir a renda de maneira justa é bom para o meio ambiente, que as pessoas elas vão ter mais, você vai investir em educação, por exemplo. Eu estava na classe E e de repente eu vim para a classe C. Então eu posso investir mais no meu filho para que ele obtenha uma melhor educação. Obtendo uma melhor educação, ele vai ficar mais informado, ele vai saber o que é bom e o que não é bom para o meio ambiente. Né? Então isso é muito interessante. Agora, dá para se fazer sim, mesmo com essa desigualdade. O importante é conscientizar as pessoas, né? Porque senão o nosso planeta vai virar aí não sei, eu assisti aquele filme A Era do Gelo, né? E por sinal um filme muito bom, gostei muito, né? Muito bacana, assisti até o 2 e o 3, né? Saiu o 4 já, não é isso? Vou assistir também. Então, assim, as pessoas que provocam o aquecimento global, né? Somos nós que degradamos, a gente que acabamos com o nosso planeta. Mas se eu tiver consciência de que eu não posso degradar, se eu degradando eu vou prejudicar o próximo, né? Então eu tendo essa consciência eu acabo contribuindo para um planeta melhor e mais sustentável. Tá certo. E a gente tem mais uma questão aí, né, Marcelo? João, o chat não para, a questão do meio ambiente ela é interessante para muita gente. A Milena Queiroz, Paulo, ela quer saber o processo da reciclagem do vidro. Porém, quero deixar mais uma pergunta aqui. A NEME, ela sinaliza algo importante. Vai acontecer no Rio de Janeiro, entre os dias 13 e 22, a Rio+, 20, que é um evento do meio ambiente bem popular, um evento mundial. Porém, que está tendo um esvaziamento de países importantes. A Holanda, recentemente, cancelou a vinda de 20 parlamentares para cá, para Rio+, 20, com um exemplo de outros países, igual a Finlândia e a própria Suíça. Como é que você vê esse esvaziamento, Paulo? Ela quer saber, é algo bom para o meio ambiente? O meio ambiente está deixando de ser importante para esses países? Ou o problema está a gestão ambiental no Brasil? Essa é a pergunta da Nene. E, relembrando a da Milena Queiroz, ela quer saber exatamente o processo da reciclagem do vidro. Eu quero mandar um beijo para Milena Queiroz.
Eu sei quem é você. Linda, maravilhosa. É uma criança muito bacana. É um prazer responder essa pergunta para você, Helena. Olha, o processo da reciclagem é simples. Reciclar significa retornar ao ciclo, né? Você pegou lá a matéria-prima para fazer o vidro, né? Fez lá a garrafa, utilizou, pega aquela garrafa novamente, lá na indústria que vai reciclar, ela vai quebrar essa garrafa, vai fundi-la novamente e fazer uma outra garrafa ou um outro objeto de vidro. Pode ser um prato, né? Uma garrafa mesmo, um copo. E é muito importante esse processo aí da reciclagem. Em vez de jogar a garrafa fora, que vai demorar anos para decompor também, né? Você está dando uma destinação sustentável para essa matéria, o vidro. Tá certo. Mais questões dos nossos internautas, Marcelo? Exatamente essa questão, João. A Rio Mais 20, que acontece agora em junho, de 13 a 22. Paulo, como é que você vê? A Nene quer saber esse esvaziamento. A comissão recentemente da Holanda vai deixar de participar da Rio Mais 20, a Suíça já declarou que não vem, a França está alegando os preços muito altos do sistema hoteleiro brasileiro. E será que é só isso mesmo, Paulo? Ou a gestão ambiental no Brasil ela não está boa para sediar um evento como esse? A gestão ambiental no Brasil, ela tá boa, tá ótima. Nós temos vários gestores muito bons, né? Eu não sei o que esses países estão pensando em. Será que lá no país, lá onde eles estão, não tem degradação ambiental, né? Essa pergunta que eu faço. Será que está tudo bem por lá? Ou eles querem degradar à vontade lá e manter o nosso país aqui como... Geralmente eles estão lá criticando o Brasil, né? Que nós degradamos muito, não cuidamos do meio ambiente, e eles lá estão fazendo isso, né? Essa atitude deles é prova que eles não estão preocupados com o meio ambiente, mas estão preocupados que os outros cumpram, né? Aquilo que foi decretado lá no protocolo de Kyoto, principalmente sobre o crédito do carbono, que é reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, né, principalmente o CO2, reduzir 7% em relação a 1990. Os países de primeiro mundo deveriam reduzir 7%, né, as emissões de gases deles em relação a 1990. Né, e eles não estão fazendo isso, né, e é por isso que eles estão aí se escondendo, não querem vir para cá para não responder as perguntas que nós vamos fazer para eles. Tá certo. Até porque os países mais desenvolvidos são também os maiores poluidores, né? E nós estamos chegando ao fim de mais um Jornalismo e Cidadania. Estivemos aqui com Paulo Moreira da Silva. Mas já acabou. O tempo passa rápido. O programa quando é bom, passa o assunto é importante. Exatamente. E temos que agradecer aqui mais uma vez ao nosso convidado. Muito obrigado pela sua presença hoje, Paulo. Muito obrigado, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite de vocês, né? O Denilson, que é meu amigo, eu conheço já há bastante tempo, fiquei conhecendo o João, o Maurício, que gente boa, Marcelo, me convide várias outras vezes, se precisar, eu teria o prazer de vir aqui e responder algumas questões aí. Quero agradecer os internautas, né, pelas perguntas que me foi feita. Fiquei muito feliz, né, em participar e interagir com vocês. Você quer deixar algum contato para internautas que queiram fazer perguntas, tirar dúvidas? Facebook e tal, né? Olha, eu tenho um Facebook, Paulo Moreira da Silva, né? Você clica Paulo Moreira da Silva, você vai me achar lá, né? Tem o meu e-mail, que é paulomoreirasilva05@bol.com.br. E se você quiser falar comigo pessoalmente, o meu celular é 6713-6760. Eu posso dar uma assessoria para você em relação ao telhado verde. Legal. Posso fazer isso na sua casa, lá no seu telhado. Bacana. Me convide que eu vou lá. Com Ok. muito prazer. Tá certo. Maurício Sabará, você se despede agora dos nossos espectadores.
É muito bacana a entrevista de hoje, né? Aproveitando também a entrevista que eu fiz com o Rogério Hetmanek. Pode até colocar no YouTube Blog FTT, entrevista, não vou complicar. Somente entrevista com o Rogério, porque o sobrenome dele eu sei que é um pouco difícil. Minha homenagem também a Chico Mendes, grande ambientalista também, que foi morto em 1988. E claro, uma homenagem à minha mãe, né? Pelo Dia das Mães, Dona Leia, um beijo, parabéns a todas as mães. Sim. É isso também, aproveitando o embalo, agradecer os amigos, né, a presença do grande ambientalista Paulo, mandar um grande beijo para minha mãe, Dona Maria Luísa Peroso. Logo mais estaremos no final de semana comemorando em casa. Agradecer, né, a grande audiência da galera. Um abraço, bom final de semana para todos. Marcelo Damasceno. Vale aqui deixar um abraço da Milena Queiroz. Deixa um abraço fraternal da família Queiroz com o Paulo. Vale agradecer também a participação da Patrícia, do Cunha Júnior, da Nene, do Roberto Camargo, que lembra que o Santos superou a maior goleada da Libertadores desse ano, foi do Lanús contra o Olímpia do Paraguai, Maurício Sabará 6-0, o Santos superou 8-0. A Carla manda um abraço pro Leandro. O Leandro, não, perdão, foi o nosso João Gabriel. Acho que isso é para ele ter trocado meu nome nos últimos programas. O Rodolfo, o Adilson e o Osni da Rede Povo. Um abraço do jornalista Dania para todos vocês que participaram pela internet hoje com a gente. E um abraço meu e um ótimo final de semana para todos. Mais um ponto aqui no chat. A Nene lembra que além do Dia das Mães, dia 13 de maio é o dia da libertação dos escravos. E ela lembra também que dentro da religião dela é também o dia onde é comemorado a data dos pretos velhos. E ela manda uma bênção de todos para todo mundo. Então tá certo, aí fica aí o nosso abraço para todas as mães, para mim, para o Denilson, do Maurício e do Marcelo, que trocou meu nome hoje porque eu troquei o dele outro dia, mas ele precisa aprender que a vingança nunca é plena, como dizia o sábio Seu Madruga. Agradecemos a presença do Paulo Moreira. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui todas as quintas-feiras reciclando o jornalismo, porque sua casa não é lata de lixo para ficar guardando porcaria que você vê pela TV. Boa noite a todos, recarregue as suas baterias, porque amanhã é sexta-feira. Até a próxima quinta. Tchau.